Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre, eu trabalho na Unidade de Atendimento Individual do Sebrae Santa Catarina e a gente está aqui hoje para mais um seminário online do Sebrae. Para quem está assistindo pela primeira vez, o seminário online são programas ao vivo que a gente transmite no YouTube para os nossos clientes, para as micro e pequenas empresas de Santa Catarina, sempre com foco em capacitação, sempre tentando ajudar as micro e pequenas empresas aqui de Santa Catarina. Hoje o evento é especial, a gente está aqui no RD Summit, o maior evento da América Latina de marketing digital e vendas. Então estamos fazendo uma transmissão ao vivo de um evento muito especial com 6 grandes empresas do Brasil que atendem as micro e pequenas empresas e tiveram um crescimento muito grande. Então nós vamos falar de gestão financeira, gestão orçamentária, gestão de atividades e uma série de técnicas de automação de processos para auxiliar a micro e pequena empresa. Nós vamos começar com o primeiro ciclo de capacitação, agora com 3 empresas, e depois teremos mais um ciclo com mais 3 empresas. Então o webinar vai se dividir em 2 partes. A primeira parte começa agora e depois nós vamos fazer uma segunda parte com outras empresas. Temos aqui os nossos convidados, o Anselmo, o Daniel e a Amanda. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco das empresas de vocês e um pouco do que vocês fazem hoje junto com as empresas de vocês. Bacana. Bom, obrigado, Alexandre, pelo convite de participar desse seminário online. Eu trabalho na Conta Azul, que é uma empresa que oferece sistema de gestão para pequenas empresas, para trabalhar toda a parte de controle financeiro, toda a operação, desde o faturamento das operações mais básicas de nota fiscal, controle dos impostos, integração com o contador para envio de documentos fiscais, até o controle financeiro e da gestão, da parte administrativa propriamente dita, né? Usando a tecnologia e um software em nuvem para ganhar produtividade, ganhar tempo e eficiência para que as pequenas empresas possam tomar as melhores decisões com base em informações precisas, informações sobre elas próprias, sobre a própria gestão da empresa. Legal, Céu, muito obrigado. Daniel? Olá pessoal, meu nome é Daniel, eu trabalho na Twizy. Obrigado, Alexandre, pelo convite também. E a Twizy, ela oferta uma solução de gestão orçamentária, né? Então, nosso papel é simplificar os processos de gestão orçamentária das organizações. Para quem não está tão familiarizado com o termo, gestão orçamentária parece um termo pomposo, mas nada mais é do que você pegar os planos da empresa, as metas, a perspectiva de crescimento da empresa para os próximos meses, para os próximos anos, e trazer isso para números, né? Colocar isso no papel e ter uma ótica financeira, um plano financeiro de como que você vai atingir os resultados da sua empresa para os próximos meses, para os próximos anos. Então, basicamente isso que a gente faz é um processo muito comum em empresas de grande porte, que a gente tenta abstrair, né, e trazer para empresas de médio porte, pequeno porte, com a solução da Twizy. Obrigado, Daniel. Amanda? Bom, eu sou Amanda, eu sou gerente de marketing da Trello no Brasil. Falando um pouco do que a Trello, ela é um aplicativo que ajuda você a organizar tudo que você quiser na sua vida, desde as suas férias com os seus colegas ou com os seus familiares, até a gestão aí das tarefas do dia a dia do seu trabalho, ou então do seu conteúdo, do seu marketing editorial. E nesse aplicativo você consegue ter uma visão geral do que está acontecendo dentro da sua empresa, né? Então, a partir do momento que você tem as suas tarefas bem organizadas, num processo bem estipulado dentro da ferramenta, você consegue ver, né, como é que está o caminhar de cada tarefa e de cada funcionário da sua empresa. E a gente está aqui para melhorar a produtividade do dia a dia da sua equipe e dos seus funcionários. Obrigado, Amanda. Bom, para quem está assistindo pela primeira vez, a gente pede sempre para assinar o nosso canal aqui do YouTube, tem o botãozinho assinar aqui desse lado. Assine o canal do YouTube do Sebrae Santa Catarina, que você sempre vai ter conteúdos novos aqui do Sebrae e dos nossos parceiros também. Bom, eu vou começar aqui com o Anselmo, falar um pouco de gestão financeira. Na verdade, gestão financeira é sempre um tema muito complicado para quem está começando, para quem está iniciando um pequeno negócio. Então, assim, eu queria que você desse um pouco... Quais são as dicas para quem está começando o negócio de como começar a gestão financeira da sua empresa? Legal. É um tema importante porque a gestão financeira começa de uma parte de obrigações legais, né? Como emissão de notas fiscais, envio de documentos por contador para apuração de impostos e manter a empresa dentro da lei. Então, embora seja um assunto que provoque um certo receio nas pequenas empresas, especialmente as que estão começando, elas são obrigadas a fazer isso. O contador tem um papel importante de ajudar
nessa história. Mas para começar a sair do que é só obrigação e começar a qualificar esse processo, é importante tomar alguns passos de organizar a casa desse controle financeiro. Idealmente, né, seria começar planejando o que vai ser feito. O Daniel vai entrar bem mais a fundo nessa parte, mas mesmo que que a empresa não consiga ter um planejamento muito preciso, é importante definir responsabilidades. Claro, quem tem empreendimento sozinho vai ter que assumir a responsabilidade de fazer também a gestão financeira, mas quem tem um sócio ou à medida que a empresa vai se estruturando, consegue já ter uma organização, ter alguém, um funcionário para ajudar. É importante saber o que cada pessoa vai fazer nessa história. E a seguir, tem os controles básicos que precisam ser feitos. Alguns são diariamente, outros são semanalmente, que é o controle de contas a pagar, contas a receber, monitorar fluxo de caixa e acompanhar as contas correntes do banco. Às vezes é uma conta corrente, às vezes é uma conta poupança, não importa. O importante é saber onde está o dinheiro, para onde ele está indo, monitorar isso, né? Usar as ferramentas para isso pode ser desde uma planilha, um caderninho, ou então usar o que a tecnologia já oferece para ganhar efetividade, eficiência nesse processo, né? E aí que o Conta Azul pode ajudar bastante. Então os primeiros passos vão muito por aí. Planejar, saber quem vai fazer o quê e começar com esses controles básicos. A partir daí, a empresa e o empreendedor vão aprendendo muito como funciona isso. Não saber fazer logo de cara é normal, não tem nada de errado em relação a isso. Você, a gente sabe muito bem, né, no Sebrae tem um trabalho muito bonito de educar as pessoas para todas as questões, porque tem questões muito específicas. Então, esse aprendizado é normal e a empresa vai evoluindo com apoio, usando as ferramentas certas, isso vai mais rápido, né? Usando ferramentas mais analógicas, usando papel e caneta, ou às vezes uma planilha muito simples, fica um pouco mais difícil, mas a empresa também consegue ir crescendo e avançando nesse processo. O importante é sempre estar organizando as coisas, né? Com certeza. Desde o começo. Daniel, sempre tem dúvidas entre o que é gestão orçamentária, o que é gestão financeira, né? Muitas micro e pequenas empresas têm essa dúvida. Onde entra a gestão orçamentária, onde entra a gestão financeira, qual a diferença principal entre elas? Perfeito, Alexandre. Esses são dois termos que geram geralmente um pouco de confusão, né? E quando a gente fala de gestão financeira, a gente está olhando para uma coisa mais ampla, né? Então, entra todas essas questões que o Anselmo comentou, do dia a dia da empresa, contas a pagar e receber, o controle de estoque. Então, é muito mais a gente olhar para o agora, para o dia a dia, para o cotidiano da empresa, né? E também, dentro da gestão financeira, está inclusa a gestão orçamentária. Mas quando a gente fala especificamente da gestão orçamentária, a gente pega tudo isso que o Anselmo comentou agora, em detalhes do dia a dia da empresa, e projetar isso, né? Colocar isso para os próximos meses, os próximos anos, para entender, para a empresa começar a ter previsibilidade, ela conhecer os seus números, conhecer os seus indicadores de desempenho e assim por diante, né? E isso ela consegue entender o quanto que ela precisa vender, quanto ela precisa faturar para atingir seus objetivos, ela vendendo isso, quanto que ela vai ter de pagar de impostos, de comissão para os seus vendedores, o quanto que ela vai precisar, se tudo acontecer como ela está prevendo, quanto que ela vai precisar produzir, quanto que ela vai precisar entregar desses serviços. Então, a projeção orçamentária, ela começa, as várias células da empresa começam a se conversar para você entender como que você vai atingir aquele objetivo. Daí você tem um ganho de previsibilidade, você tem um ganho de conhecer melhor os números da empresa, né, e trabalhar continuamente. Então, é algo que te traz resultado, enquanto a gestão financeira é muito imediata, os ganhos que você tem, né, a gestão orçamentária, em contrapartida, ela te dá mais resultados a médio prazo. Então, isso acaba trazendo um pouco de confusão. Nenhum é melhor ou pior que o outro, eles são temas extremamente complementares, né? Então, o Conta Azul, por exemplo, faz toda a parte de gestão financeira, enquanto a Trize entra em uma parte do processo orçamentário, né? Então, a gente pode dividir um processo orçamentário em 4 partes. O planejamento, que foi justamente isso que eu comentei, você projetar as vendas, os custos, as despesas. O acompanhamento, e daí entra, por exemplo, um sistema como o da Conta Azul, para você acompanhar diariamente o que está acontecendo na empresa e se você está realizando aquilo que você projetou. E depois, que vou aprofundar um pouco mais, até no final, a parte de simulação de cenários e de revisões orçamentárias que fazem parte do processo como um todo ali. Legal. Amanda, mudando um pouco de assunto, né? Eu acho que outro problema que grande parte dos empresários tem, dos empreendedores, é tempo. Hoje, uma micro e pequena empresa, ela ocupa muito tempo da empresa. O empreendedor, ele, praticamente, não são 8 horas de trabalho, são 24 horas de trabalho. Como é que eu posso organizar melhor o meu dia e gerenciar melhor o meu dia com a gestão de atividades e tendo ferramentas para isso? Como é que eu consigo gerenciar melhor o meu tempo de trabalho?
De fato, assim, a gente sabe que todo empreendedor, todo pequeno também empresário, ele veste vários chapéus, né? Então, de vez em quando ele é o gestor, de vez em quando ele também é o realizador que tem que realizar tarefas operacionais ao mesmo tempo. Então, é muito importante que ele entenda bastante qual que é o papel que ele está atuando naquele momento e ele comece a entender como priorizar as tarefas que são realmente importantes. Porque, no final das contas, quando a gente está no nosso dia a dia de trabalho, a gente acha que tudo é importante. Eu estou lá no dia e falo, nossa, eu tenho 20 coisas para fazer hoje. Né? Então, uma é a gente ir lá no financeiro, tem que colocar e gerar uma nota fiscal e a gente começa a achar que tudo tem que ser feito naquele exato momento, naquele exato dia. Na verdade, não é bem assim. Se você realmente conseguir traçar um caminho e colocar um objetivo na sua vida, o que você quer alcançar, né? Por exemplo, essa semana, o que é uma coisa que é realmente importante para mim. Então, você pega essa única coisa que é muito importante e você conseguir colocar o seu foco, pelo menos, para seguir esse caminho, né? E priorizar as tarefas que são realmente importantes e devem ser feitas. E, no final das contas, né, no nosso dia a dia, tudo bem que quando a gente faz muita coisa operacional, a gente acaba perdendo um pouco do foco. Mas a ideia que a gente tem que trazer é que, a partir do momento que você sabe exatamente o que você tem que fazer e você consegue colocar esse foco, você para de ficar pensando, putz, eu tinha que mandar aquele e-mail, eu tinha que fazer aquela coisa, e você coloca o seu foco só em uma coisa, e a partir desse momento você consegue realmente entregar tudo dentro do suas 8 horas de trabalho, e se você quiser estender, porque normalmente você sempre quer fazer mais, né, você fala, só mais uma coisinha, você pode acabar fazendo, mas o ideal é que você não tenha tanto esse desgaste de energia para que no dia seguinte você volte com gás total e consiga fazer tudo que tem que ser feito dentro dessas 8 horas de trabalho. Legal. Anselmo, eu queria que tu detalhasse um pouco para nós quais são os erros mais comuns que acontecem dentro da gestão financeira, dentro da micro e pequena empresa, né? E como é que ele pode não cometer esses erros de gestão? Perfeito. Bom, tem muitos erros comuns, especialmente por quem está começando e às vezes não domina muito bem alguns conceitos. Um primeiro erro que é muito comum, e aí vale a pena destacar ele justamente por isso, é misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa, né? Quando eu digo que isso é muito comum, é porque a gente vê isso todos os dias com uma boa parte das pessoas que começam a usar o Conta Azul, chegam com esse hábito. Digo que é um hábito porque é bem comum, a empresa, o empreendedor coloca às vezes uma conta pessoal para ser paga com o dinheiro da empresa e vice-versa, paga uma conta da empresa com o dinheiro, até porque nem sempre isso está bem organizado. Mas isso é um problema porque depois você perde a visibilidade, você não enxerga mais quanto dinheiro a empresa tem para fazer um investimento ou para custear alguma ação que ela tem. Fica muito mais difícil de fazer o controle e a gestão financeira. Isso é um primeiro erro que eu destacaria. A gente tem até alguns conteúdos publicados no blog com listas de erros, porque isso é um tipo de material que é bem instrutivo e importante. Um outro erro que é bem comum é não fazer esses controles que a gente comentava antes ali. Você deixar de acompanhar o que você tem para pagar, o que você tem para receber, deixar de monitorar a situação do seu fluxo de caixa, né? Não conseguir enxergar dali 1-2 dias se vai faltar ou se vai sobrar dinheiro na empresa para pagar uma conta. De repente, isso significa que você vai ter que ir para o banco ou entrar num cheque especial, se for o caso, ou pedir um empréstimo, alguma linha de crédito, e esse é dinheiro que você vai perder. Então, não fazer esses controles também é um erro bem comum e por falta de tempo, às vezes, né? Por falta de conhecimento e tudo mais. E um outro erro que a gente verifica ao fazer esses controles ou ao começar a fazer esses controles é usar uma ferramenta errada, né? A ferramenta errada às vezes depende do recurso que está disponível ou do conhecimento da empresa, mas se você fizer um acompanhamento desses gastos da empresa, do que tem para receber, de uma forma que não seja muito adequada, que você não só olhe, por exemplo, a data que você está previsto para receber, mas não perceba que se aquilo a nota fiscal chegou antes, chegou depois, se tem que pagar antes, tem que pagar depois. Não faça isso da forma correta,
você vai ter problemas também. Então, a ferramenta errada é a ferramenta que te leva a tomar medidas erradas, e aí as decisões são erradas e tem toda uma cascata por isso. Por isso a gente acredita que um sistema como o Conta Azul ajuda muito as pequenas empresas, porque a gente conseguiu aprender a partir de boas práticas de mercado, a partir de recomendações de pessoas que têm muita experiência com isso, e olhando o que funciona melhor para as pequenas empresas, organizar um sistema com um fluxo para que esse processo seja feito da forma mais fluida possível, com menos erro. Então, de uma forma simples, para que uma nota fiscal que você receba do seu cliente já crie automaticamente uma conta a pagar, que uma nota fiscal que você emita para um cliente já esteja atrelada a uma conta que você tenha a receber, que isso já esteja projetado no relatório de fluxo de caixa, com a data prevista de pagamento ou de recebimento, e assim por diante. Então, usar uma ferramenta que automatize uma parte desses controles tem um papel grande. Aí evita esse terceiro erro, que é o de usar a ferramenta errada. Às vezes, um controle num manual, num caderno ou numa planilha, depende de você digitar ou redigitar um dado, e a margem de erro nesse processo é muito grande. Eu destacaria esses três, daria para passar um webinar falando só de erros comuns, mas enfim, eu destacaria esses três como os principais aí, que poderiam dar um ganho importante, dar um passo importante de qualificação e de ganhos na tomada de decisão, e ganhos de tempo e de dinheiro, portanto, para as pequenas empresas. Legal. Daniel, a gente viu um pouco dos erros mais comuns da gestão financeira, mas quais são as maiores dificuldades, por exemplo, para implantar uma gestão orçamentária? Porque a gente já viu algumas diferenças, você mesmo comentou. Então, assim, quais são as maiores dificuldades que a micro e pequena empresa tem hoje para implantar a gestão orçamentária? Perfeito. Então, acredito que vou elencar os dois principais, assim. Primeiro que o mais comum é a empresa primeiro se preocupar com a gestão financeira e depois com a gestão orçamentária. Isso faz todo sentido, porque principalmente as pequenas empresas, elas estão preocupadas com a operação, com vender, com fazer rodar o negócio, para depois pensar em planejar, né? Planejar acaba ficando num segundo momento. Mas quando o empreendedor precisa planejar, a primeira coisa que ele se depara é por onde eu começo. Então eu comecei lá explicando o que é gestão orçamentária, que é você projetar o resultado da sua empresa, e já é difícil controlar a empresa no dia a dia, né? Na operação rodando ali já é difícil manter uma gestão financeira quando você não tem um sistema, quando você faz em planilha, em caderno, enfim. Agora, você projetar isso para os próximos anos, contando o cenário externo, mudanças internas na empresa, se torna ainda mais complexo. Então, o cara não sabe se ele começa projetando receita, se ele começa projetando custo e assim por diante. Então, a dica que a gente sempre dá lá na Twizy é: começa fácil, começa simples. Então, ao invés de você pegar todas as áreas da empresa e querer projetar todas as despesas, todos os custos e deixar isso extremamente complexo, para pensar quais são os departamentos que hoje mais demandam despesas, quais são os teus canais de venda e os teus produtos que são mais estratégicos para a empresa, e começa a projetar as despesas desses departamentos, começa a projetar o resultado de venda desses canais e desses produtos, para você mesmo começar a iterar sobre o processo, né? Começar a conhecer um pouco melhor os números da empresa, e no próximo ano você melhora um pouco, começa a expandir, coloca mais pessoas para participar do processo, que isso vai ficando cada vez mais benéfico, né? Você compartilhar esse planejamento, esses resultados com a empresa toda. E o segundo ponto, eu acredito que é a falta de continuidade. Então, o empresário que ele vai fazer seu primeiro orçamento na empresa, muitas vezes, o que a gente sempre brinca lá na Twizy é que a única certeza que você tem na gestão orçamentária é que você vai errar. Então, seja para mais ou seja para menos, mas você vai errar. E muitas vezes você faz o primeiro orçamento e vê que você não atinge aquele resultado e simplesmente para, não dá continuidade. E você tem que iterar sobre o processo, é algo a longo prazo mesmo, a médio e longo prazo. Então, você sabe que vai errar, mas você tem que ficar de olho nos desvios, né? O que você planejou, o que foi realizado, quais são as contas, quais são os departamentos que mais estão desviando do teu planejado e realizado, justamente para você agir ali, né? Você ter melhor insumo para tomada de decisão e você melhorar esse processo. Então, é normal, é muito comum errar, ter um percentual de acerto muito baixo nos primeiros processos de orçamento, mas a ideia é justamente aprender com isso, né? Você vai fazer o primeiro orçamento, erra, no segundo você já melhora, começa a entender melhor como que funciona cada departamento, e o próprio envolvimento das pessoas aumenta o engajamento com o resultado, né? E aumenta o comprometimento dele com as metas que eles colocaram. Então você começa a descentralizar esse orçamento. Então o gestor de marketing, ele orça as despesas dele, o gestor comercial orça as despesas do comercial, isso gera maior comprometimento, foi ele que colocou aquela meta, vai ser ele que vai correr atrás daquela meta. Então,
acho que o segundo desafio é esse, é não parar perante o erro, né? Dar continuidade no processo para ganhar previsibilidade, para ganhar velocidade na tomada de decisão. Perfeito, né? Amanda, uma bem pequena empresa, quando começa a crescer, começa a ter outros funcionários, o líder, normalmente o dono da empresa, ele tem uma dificuldade de acompanhar o que está sendo feito dentro da empresa, né? Às vezes você delega atividades para um funcionário e não tem como acompanhar. Como é que um líder de uma equipe, o dono de uma pequena empresa, ele consegue, numa visão macro, ver o que está acontecendo dentro da empresa, principalmente as atividades que ele delega para outras pessoas? Bom, o primeiro passo é você adotar uma ferramenta que seja visual, né? E essa ferramenta, ela tem que ser aberta para todos, né? Todos têm que ter acesso a ver o que está realmente acontecendo. A partir do momento que a gente trabalha como equipe e cada tarefa que a gente executa dentro de uma equipe, ela ajuda a gente a alcançar um resultado. Então, é muito importante que você tenha uma ferramenta que ela dê vazão para que você coloque as atividades que cada um está trabalhando, né? E a partir daí você monta um fluxo de trabalho do que tem que ser feito para que essa atividade, né, seja feita, essa tarefa, né? E isso até falando um pouco, né, gestão financeira, gestão orçamentária, tudo isso existe um processo, né? E todo departamento tem um processo um pouco diferente para fazer com que você finalize uma atividade. Então, por exemplo, no Trello você consegue fazer uma gestão de tarefas, de fluxos bem versáteis, assim, né, de acordo com exatamente cada departamento. Então, quando você está crescendo e você é o dono da empresa e você começa a contratar mais 2 ou 3 funcionários, é importante entender qual que é o papel deles, né, e se existe um fluxo que funciona melhor para o tipo de tarefas que eles estão fazendo. A partir do momento que eles colocam isso na ferramenta e você sabe exatamente qual etapa se encontra aquela tarefa, né, por que ela está parada, se ela foi iniciada, ela foi colocada aí no fluxo para começar a ser feita e ela está parada há 30 dias, né, e você fala, nossa, você volta lá e vê aquela tarefa depois de 30 dias ainda está lá, o que está acontecendo? Né, através dessa ferramenta você consegue, né, o Trello é uma delas, você consegue visualmente ver, né, que ela está parada e entrar em contato com a pessoa que é o dono dessa tarefa e falar por que parou, o que aconteceu. Né? Se a gente não tem uma ferramenta que faz isso tudo fica provavelmente na anotação de um caderno, ou então na agenda do cara, ou no celular, e no final, ou até no próprio e-mail. Muitas pessoas usam e-mail para fazer gestão de tarefas. Né? E no final das contas, se aquela pessoa sai de férias ou aquela pessoa simplesmente falta um dia, você não sabe o que está acontecendo, né, com aquela atividade. E se você trabalha com clientes, então você não consegue dar uma resposta para ele porque você não tem essa resposta. Então é muito importante que você tenha um fluxo de trabalho pré-definido e que você tenha uma ferramenta visual e acessível para saber exatamente o que está acontecendo com a gestão das tarefas da empresa em geral. Tá, então como é que eu começo isso? Como é que eu automatizo o meu processo de atividades? Qual o primeiro passo para isso? O primeiro passo é largar a sua agenda ou bloco de anotações. Por favor, não continue, porque ele vai direto pro lixo e você nunca vai saber exatamente o que foi feito, ou o seu colega também nunca vai realmente saber o que foi executado. O ideal é realmente adotar uma ferramenta que faça com que você tenha essa fácil visualização e usar, né, a tecnologia em geral. Né? Então, hoje em dia a gente tem várias outras ferramentas online que ajudam a gente a ter um processo mais automatizado, né? Por exemplo, as grandes planilhas que a gente tem hoje em dia, assim, todo mundo ainda utiliza, né, apenas o Excel no seu próprio computador e fica atualizando, né, e depois ele fica passando esse mesmo arquivo por e-mail para uma outra pessoa para ser atualizado, você perde muita informação. Né? Então, o ideal é que você tenha uma ferramenta que você consiga colocar todas essas questões, todos esses documentos que são importantes e eles são atualizados, né, no dia a dia, que eles estejam em um só lugar, né, na nuvem, né, principalmente. Então, assim, a gente tem o OneDrive também, é uma boa ferramenta, Dropbox é uma boa ferramenta que é bem utilizada para fazer essa parte de atualização de tarefas. Mas ela atrelada ao Trello, por exemplo, você consegue simplesmente ter tudo que você precisa em um só lugar. Então você não precisa buscar um Excel, depois o documento, depois a imagem tal de tal orçamento, por exemplo. Você pode ter tudo isso em um só lugar e não ter que ficar buscando em ferramentas diferentes. E o Trello proporciona isso no final das contas, né? Ele te dá essa automação e essa liberdade de ter todas as ferramentas que você já trabalha no seu dia a dia em um só lugar, numa visão mais macro,
que você pode simplesmente bater o olho e falar assim, tá aqui, eu posso pegar toda a informação de um cliente, por exemplo, ele tá apenas em um cartão no Trello, que é o que a gente fala que fosse uma tarefa, né? A gente classifica de cartão. Então, a automação em si, né, é realmente fazer o uso da nuvem de ferramentas que te dão uma visibilidade maior do que está acontecendo na sua empresa em geral. E hoje tem várias ferramentas gratuitas que proporcionam isso, né? Principalmente o Trello é um deles, ele é 100% gratuito e você pode usar com quantos membros você quiser e consegue realmente fazer a gestão aí da sua empresa por inteiro. Né? E ele é totalmente complementar aí a ferramenta da Conta Azul, da Trezi. Né? No final das contas, todo mundo entra num processo que você tem que fazer, né? Todo mês você tem que fechar, né, as suas contas. Então o Trello te ajuda a você montar meio que um fluxo aí para você não esquecer do que tem que ser feito. Né, e realmente ser feito e ver que esse mês eu fiz todas as tarefas que deveriam ter sido feitas. Obrigado, Amanda. Bom, a gente está falando de automação, Daniel. Como é que funciona a automação de um processo de gestão orçamentária? Quais são as vantagens? Como que eu começo com isso? Perfeito. Acho que a primeira grande vantagem é ganho de tempo. Né? Então, esse processo, assim como a gestão financeira, assim como a gestão de tarefas, de atividade, ele pode ser feito em planilha, ele pode ser feito no papel, na agenda, mas acontece que isso acaba tomando corpo e ficando muito volumoso. Então você gasta muitas vezes, gestão orçamentária é algo que te dá muito insumo para tomada de decisão, é algo extremamente estratégico para a empresa, mas muitas vezes cai no esquecimento ou entra em segundo plano, justamente porque quem cuida desse processo, a área de controladoria ou o próprio empreendedor, ele cai muito na operação. Né? Então ele se vê que o orçamento dele, por exemplo, quando ele quer descentralizar esse orçamento, então ele quer fazer cada gestor de cada área participar do orçamento. Então, como eu comentei antes, né, o de marketing passa as suas despesas e assim por diante. Então pensa que lá que você tem 10 departamentos na sua empresa, são 10 planilhas que você vai enviar para cada um colocar lá o quanto que vai gastar, o quanto que vai ter de receita de vendas no próximo ano e assim por diante. Depois você vai ter que pegar essas 10 planilhas, você vai ter que consolidar elas para gerar um demonstrativo de resultado, né, para entender como cada coisa vai casar ali, a receita, as deduções, as despesas e assim por diante, para entender o seu resultado. E você pode se deparar com aquelas 10 planilhas consolidadas e entender que aquele resultado que tu chegou não é o que tu esperava da tua empresa. Então tu vai ter que repetir esse ciclo todo, mandar as planilhas novamente pro pessoal informar, para você consolidar tudo isso. Então, de novo, né, isso pode perder muita informação nessa troca de planilhas, você perde muito tempo e acaba que algo que era para ser extremamente estratégico para a empresa se torna um processo maçante operacional. Né? Então, por isso que, por exemplo, a solução da Twizy vem justamente para auxiliar nesse ponto. Você ter uma solução onde todos os gestores participam do orçamento ali dentro, cada um informa os seus dados ali, o gestor ou o empreendedor ele já tem aquilo consolidado pronto na nuvem, né? E também a outra grande vantagem de você automatizar esse processo é garantir o acompanhamento. Então, tão importante quanto planejar é acompanhar mês a mês. Não adianta o empreendedor ir lá e fazer um plano lindo e extremamente ambicioso, mas não acompanhar mês a mês se ele está alcançando aquilo que ele planejou. E aí entra também o Conta Azul para fazer a parte da gestão financeira, por exemplo, e o Twizy consegue ir lá e buscar as informações do Conta Azul e já trazer o planejado e realizado para ele no mesmo ambiente, por exemplo. Então ele não vai precisar ter outro trabalho que seria puxar essas informações do Conta Azul, colocar na mesma base que ele planejou, analisar para gerar alguma informação para ele. Então é o ganho de tempo e você ganha tempo para tomar a decisão mais assertiva para a empresa. Bom, o Daniel já deixou a bola quicando aqui para o Anselmo, na verdade, porque eu acho que a gestão financeira foi das ferramentas que nós estamos analisando, das áreas que a gente está analisando, eu acho que foi a primeira a automatizar os processos, né, através de ERPs e tal. Então, assim, o que é a Conta Azul, na realidade, o que sistemas automatizados podem melhorar a gestão financeira, como começar? Explica um pouco para nós sobre isso, Anselmo. Legal. Você citou um termo que para empresas maiores é bem familiar, né, ERP, que é um sistema integrado de gestão. Às vezes quem está começando ou tem uma pequena empresa não conhece tão bem esse conceito, mas que é isso, é você usar a tecnologia para trazer informações e dados de diferentes áreas, que às vezes pode ser a área da empresa, mas como a Amanda colocou, às vezes é o mesmo empreendedor com diferentes chapéus ali de vendedor, pós-venda, né, atendimento ao cliente e administrador, gestor da empresa. Então, usar um sistema como o Conta Azul, que traz para uma mesma plataforma essas diferentes etapas do controle, para ter as informações básicas sobre
as vendas que você teve, para trazer informações básicas sobre as notas fiscais, as informações tributárias, as contas a pagar e receber, permite todo esse ganho de tempo e as decisões melhores que a gente comentava. Ouvindo até o Daniel e a Amanda comentando sobre o processo de automatização, de automação de atividades ou da gestão orçamentária, eu fiquei lembrando de empresas médias, grandes até, que têm etapas e ações manuais, com planilhas ou gestão de tarefas, sem nenhuma automação. Estou citando isso para dizer, não para elogiar as grandes empresas, mas para dizer que não tem nada exatamente de errado ou de um problema de uma pequena empresa ainda não ter feito isso. A questão é que, quanto antes ela começar a se beneficiar dessa automatização, dessa automação, melhor para ela ganha tempo, ela ganha efetividade nesse processo. A gestão financeira é assim também. Você trabalhar uma planilha e ficar alimentando ela ali, a chance de erro, a chance de você, na hora de mandar um documento para o contador, mandar errado e depois ter que mandar de novo, em cidades médias e grandes, isso vai significar um gasto extra de motoboy, de portador, de correio, dependendo do caso, ou o simples tempo de ter que ir até o escritório do contador para levar esses documentos de novo. Ter isso dentro de um sistema, o contador, por exemplo, tem essa integração com o contador, você poder, no final do mês, enviar todas as suas notas fiscais, todos os documentos comprobatórios de tributos para o contador, você ter que digitar e definir, principalmente para quem vende produtos ou serviços que têm situações tributárias diferentes, e imposto, para quem tem pequena empresa, sabe o quanto isso é difícil de lidar. Então, você ter que digitar isso a cada vez, cada nota fiscal que você emite, ter que descobrir qual que é o imposto, ter que ligar para o contador para descobrir qual é o imposto, sempre dá trabalho, tem margem de erro. O contador consegue, por exemplo, pegar e sugerir o imposto a partir do histórico de notas que você emite. Então, esses pequenos ganhos de tempo em cada etapa, em cada processinho da gestão financeira, do controle financeiro, isso tudo vai dando mais solidez para a gestão da empresa, ela vai ficando mais consistente, vai sendo mais fácil tomar decisões melhores, sendo mais fácil conhecer melhor a situação do próprio negócio e abrir as portas para o crescimento, que no fim é o que todo empreendedor, todo pequeno empresário busca no dia a dia. Obrigado, Anselmo. Bom, gostaria de agradecer muito aqui nossos convidados. Nós estamos encerrando o primeiro bloco desse seminário online. A gente deve voltar em torno de 1 minuto com 3 novos temas e estender um pouco mais esses assuntos. Muito obrigado, pessoal. Daqui a pouco a gente está voltando. Boa tarde, pessoal. Estamos voltando agora com o nosso seminário online. Acelere seu crescimento, direto aqui do RD Summit, maior evento de marketing digital e vendas da América Latina. E agora nós vamos entrar com 3 novos temas. Temos 3 novos convidados aqui. Para começar a nossa conversa, como a gente fez no bloco anterior, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco de vocês e o que vocês fazem nas empresas de vocês. Gabriela? Bom, meu nome é Gabriela, eu sou gestora de conteúdos na Content Tools. A gente tem uma plataforma de software para produção de conteúdo, então para quem já produz e para quem quer começar a produzir, e que envolve todas as etapas de uma produção, desde a ideia até a publicação automática nas mídias sociais. E eu faço toda a gestão de conteúdo, tudo que vocês verem por aí no nosso blog é comigo. Pedro? Meu nome é Pedro, sou gerente de marketing da Zendesk. A Zendesk oferece uma suite de produtos para melhorar o relacionamento entre as empresas e os clientes. Desde a automação de canais de comunicação com mídias sociais, e-mail, telefone e chat, tudo entra na Zendesk e você gerencia a gestão de atendimento por ali mesmo. Legal, Pedro. Bom, eu sou a Cris, eu sou gerente de sucesso na área de parceiros da Resultados Digitais, né, a empresa que está promovendo esse evento. Nós somos especializados em marketing digital orientado a resultados e nós temos a plataforma RD Station, né, que é a primeira plataforma brasileira de automação de marketing. Parabéns aí pelo trabalho do evento hoje aqui. Bom, acho que eu vou começar a primeira pergunta até com a Cristiane. A gente está falando sobre marketing digital, mas muita gente ainda não sabe muito bem o que é o marketing digital e a automação do marketing digital. Explica para quem está começando agora, né, e para quem quer começar, o que é o marketing digital e como eu posso automatizar esse processo. Então, o marketing digital, né, o marketing na internet, envolve vários, né, canais. Então, a gente está falando desde redes sociais, um site, um aplicativo. E a automação de marketing digital, né, de uma forma bem simples e prática, é a automação de algumas dessas ações que a gente pode fazer nesses canais. Na Resultados Digitais,
né, a gente segue a metodologia de inbound marketing, que vai além, né, não só automatizar as ações, mas antes disso entender qual que é o momento, né, dessas pessoas que interagem com a gente nesse ambiente online, para a gente poder se relacionar com elas da forma mais efetiva, né, de acordo com cada canal. Então a automação vai me ajudar a dar escala nesse processo, né, entender então de onde que essas pessoas estão entrando e como que eu posso manter ali um relacionamento com elas de uma forma eficiente e escalável. Então o entendimento da jornada de compra, né, o conteúdo é essencial nesse processo. Bom, já também deixou a deixa para a Gabriela, né? Então, assim, quais são as boas como criar uma boa estratégia de marketing de conteúdo, que ela faz parte, né? Hoje o marketing de conteúdo é uma atividade dentro do próprio marketing digital. Como é que eu começo, então, a parte de marketing de conteúdo? Quais são as boas práticas essenciais para fazer um bom marketing de conteúdo dentro de uma estratégia de marketing digital? É como você falou, a gente chama o conteúdo de a gasolina, né, do motor do inbound. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer o público-alvo para que você vai produzir esse conteúdo. Então, aquela pesquisa sobre as personas, entender quem é o teu público, o que ele está buscando e como é que você pode atraí-lo através da nutrição e da educação dele. Em segundo lugar, você fazer a jornada de compra. Então, você vai mapear quando é que essa pessoa vai te procurar, o que ela está procurando, o que ela está buscando de informação, né? Como é que ela vai começar a questionar o problema que ela tem e por que você seria uma opção. Então, você tem que fazer uma jornada de todas as etapas que essa tua persona pode passar. Em seguida, a gente não chega em lugar nenhum sem traçar uma linha e um objetivo, né? A gente tem que entender onde é que a gente vai chegar. Então, definir muito bem os objetivos que você quer alcançar com marketing de conteúdo. Seja geração de leads, seja conversão, seja aumentar, por exemplo, também a conversão de leads em clientes ou fazer a nutrição dos seus atuais clientes, fidelização também. Depois disso, a gente também pode começar a pensar em distribuição do conteúdo. Então, você produz, mas você tem que saber como distribuir. Não adianta nada ficar com o conteúdo parado em casa. E, a partir disso, a análise dos resultados que você tem, para você poder identificar gargalos e saber como é que melhorar e atender melhor e melhor essa persona que você tem. Legal, obrigado, Gabriela. Bom, Pedro, a gente está falando de geração de conteúdo, de marketing digital, tudo isso é bom, vai gerar novos clientes e vai gerar novos atendimentos. Qual a importância de implementar uma gestão de atendimento desde o começo da empresa? Explica para nós o conceito disso, da gestão do atendimento. Então, você que já tem uma pequena e média empresa sabe como é difícil conseguir o primeiro ou o segundo cliente. Então, se você não gerir eles da melhor forma desde o começo, você vai perder eles e vai gastar mais dinheiro trazendo novos clientes. Então, tendo em mente que você não consegue escalar a sua empresa sem cuidados e reter os clientes existentes, você precisa focar bastante na gestão de atendimento. E a Zendesk, por exemplo, como uma ferramenta, te dá as armas que você precisa para alcançar o sucesso nessa gestão. Então ela vai integrar os canais de comunicação que o seu cliente usa, não só o que você quer que ele use, mas onde ele está presente, e ali com automações, gatilhos, vários fluxos de trabalho que você desenha, você consegue não perder nenhuma linha de conexão com ele. Então ele vai mandar um e-mail para você e a gente vai fazer questão que a Zendesk, por notificações e pelo fluxo, que você saiba que o e-mail chegou e como você responder isso para ele. Assim você cria maior fidelização com o cliente, oferecendo uma experiência íntegra para eles. Você consegue reverter más experiências. Por exemplo, se a pessoa teve um problema com a entrega de um produto que ela comprou online da sua loja, não quer dizer que ali acabou o ciclo de vida do seu cliente. Você pode entrar em contato com ele, oferecer um atendimento proativo e reverter a solução. E hoje em dia, com várias pesquisas, até a mesma apontada no e-book, a gente vê que quando você pergunta para o brasileiro qual é o ponto principal para definir a sua marca de escolha, ele vai apontar o atendimento, acima até do preço. Legal. Bom, voltando para o marketing digital, como a automação do marketing digital pode ajudar uma pequena empresa, Cristiane? Bom, quando a gente fala de automação de marketing digital, a gente tem 3 pontos que eu acho que é o que toda empresa quer, que é aumentar a receita, né? A automação vai ajudar a aumentar a receita, diminuir o custo de aquisição e também uma coisa bem importante que o Pedro falou é melhorar a retenção, né? Mas como que isso acontece na prática? Bom, a Gabi falou muito bem, né, da questão de entender, então, esse consumidor que está na internet, como que ele está fazendo a pesquisa, de entender essa jornada dele de compra, certo? Então, a gente tem ali, né, de mapear, então, esses pontos, essa jornada dele para entregar para ele o conteúdo certo, no momento certo, da maneira certa.
Só que se a gente vai fazer isso, né, por exemplo, o cara que entra, o lead, né, o contato que converte numa newsletter, eu vou ter que mandar um e-mail para ele manualmente de boas-vindas e depois definir qual que é o conteúdo que eu vou mandar para ele na sequência que é do interesse dele. Se eu for fazer isso manual para cada contato que converter no meu formulário de newsletter, né, falando de uma conversão simples e que praticamente todo mundo que tem um blog tem, vai ser muito moroso, né, vai dar muito trabalho. Então, com a automação, essa é uma automação simples, né, que a gente até chama de autoresponder. Então, que é a resposta automática. A gente acho que todo mundo já deve ter recebido um e-mail na caixa dessa forma. Entra em contato, recebemos o seu contato, obrigado, em breve vamos responder, né? Até o próprio Zendesk tem algumas automações nesse sentido. A gente usa lá na RD também para atender nossos clientes. Então, assim, a gente consegue mapear, né, e muito importante, então, segmentar, entender ali de onde é que os contatos estão vindo, né, de onde é que eu estou gerando leads e qual que é o próximo passo, de acordo com a interação desse lead, o que eu posso mandar para ele na sequência. E não só esse processo que a gente chama de nutrição, né, não só isso, a gente consegue também fazer uma gestão da base de contatos. Então, no início, a gente começa ali, né, angariando de pouquinho a pouquinho os leads. E aí, de repente, a gente vai crescendo uma base, né? Então, hoje, por exemplo, um plano no RD Station tem no mínimo 5.000 contatos. E isso, à medida que vai crescendo, vai ficando também mais difícil de gerir. Então, a automação também consegue me ajudar na gestão da minha base de contatos. Como? Ajudando na qualificação dos leads. Então, por exemplo, eu consigo colocar tags para leads que estão acessando determinado post no blog, para definir ali o interesse dele, que tipo de conteúdo que ele mais gosta, mais interage, para eu poder mandar outros conteúdos mais direcionados, fazer com que ele caminhe na jornada de compra, né? Porque no fim das contas o objetivo nosso é que ele se torne um cliente. Eu consigo também leads, por exemplo, vamos supor que eu tenho um formulário de orçamento, né, que é uma conversão extremamente fundo de funil, né, quando ele já está mostrando interesse em ter um orçamento da empresa. Então, o que eu posso fazer? Eu já posso distribuir esses leads para o meu time de vendas. Então, eu consigo fazer isso de maneira muito mais eficiente, né, de maneira muito mais escalável. Então, a automação ela vai me ajudar a reduzir o custo de aquisição por isso, pela operação, né, tanto do marketing quanto também do time de vendas. Daí, o ideal é ter um CRM integrado também, né, para o vendedor poder acompanhar a pipeline. E em todo esse processo de nutrição também. Então, do meu vendedor também, não falar com aquele lead que converteu num material topo de funil, mesmo na newsletter que eu dei o exemplo. Né? Esse lead, eu ainda preciso entender um pouco mais sobre ele para eu mandar ele para o meu time de vendas. Então, ele ajuda, né, nesse processo todo de nutrição, de gestão de leads, diminuindo o meu custo de operação ali, dando mais eficiência no processo, né? E, consequentemente, aumentando a receita também. Porque eu não deixo o ideal, né, é ter conteúdo para todas essas etapas da jornada. Então, eu não vou ter só o meu formulário de orçamento, eu vou ter outros conteúdos para aquele lead que não está no momento de compra, que a gente sabe, né, tem até uma referência que a gente usa muito na Resultados Digitais, é do livro The Ultimate Sales Machine, que fala que cerca de 100%, né, do seu público, você tem um funil lá, apenas 3% estão no momento de compra, 10% ainda ouvem uma proposta comercial, mas os outros 90% ainda estão ali, às vezes nem sabem que seu produto ou solução existe, né? Enfim, estão em outros momentos e precisam dessa nutrição. Então, com isso tudo, né, entendendo todo esse cenário, enfim, é muito importante ter o planejamento, essa parte que a Gabi já citou, para ter uma estratégia de automação eficiente e ajudar, né, em todos esses pontos aí que são bem importantes, aumento de receita, diminuição de custo de aquisição e um outro ponto bem importante também, que eu posso fazer automação também para quem é meu cliente, né, buscando ali a retenção, a satisfação dele e até trabalhar num programa de fidelidade e indicação também. Bom, eu vou continuar com esse assunto, né? A gente está no evento de marketing digital com vários clientes de vocês aqui, vocês devem conhecer várias boas práticas, né, de automação de marketing digital. Dê para nós alguns exemplos de boas práticas do marketing digital, na automação do marketing digital. Na automação, eu acho que o principal ponto, assim, é entender bem, ter um público-alvo bem definido ali, um objetivo bem claro, né, onde você quer chegar. Então, tem empresas que, poxa, agora eu não consigo atender mais clientes, então eu tenho uma carteira aqui, a gente tem um cliente que fez um case, foi até a P4 Telecom, tá lá no nosso banco de estudo de caso, e eles bombaram que uma hora eles falaram, não, agora a gente vai trabalhar no relacionamento. Então, primeiro de tudo, ter um objetivo, acho que é bem importante esse planejamento. E assim, a automação é 90% planejamento, 10% execução, de implementação de fluxo mesmo. Então, tem esse trabalho de planejamento. Acho que a primeira
boa prática é ter esse planejamento, principalmente o conteúdo. O conteúdo, né, como a Gabi disse, é a gasolina, é o combustível, então é bem importante ter esse planejamento. Objetivo, métricas também, para eu poder medir se eu cheguei naquele meu objetivo, né? Então, ter indicadores claros e aí entender que essa jornada de compra do lead mesmo, dos seus potenciais clientes, desde que chegam ao site, né, como um visitante, até se tornar um lead e interagindo. Então, ter segmentações, né, não mandar tudo para todo mundo. Sim. Então, ter ali bem a segmentação bem clara e estruturar mesmo a questão dos próximos passos, quais que são as próximas ações, né, tentar trabalhar, diversificar a produção de conteúdo, não trabalhar muito só um foco, né, nem só topo, nem só fundo. Então, ter essa diversificação, planejar, eu acho que a palavra é planejar, automação assim não tem como. Legal. E um ponto bem importante para qualquer estratégia, eu acho, que além de mensuração, né, é trabalhar também na otimização. Então, medir sempre e ir em busca da otimização também. E uma coisa que eu vou dizer, assim, até pela experiência, né, eu acho que eu já devo ter atendido mais ou menos uns 200 parceiros da Resultados Digitais nesse um ano que eu tô lá. E uma dúvida muito comum é a automação, e um processo que trava muito é até essa fase de planejamento. Não tem como a gente dar uma orientação sem falar de planejamento. Precisa ter planejamento e precisa ter conteúdo. E isso acaba travando muito o processo às vezes, porque a pessoa acha, nossa, então eu vou ter que ter conteúdo para todas as etapas da jornada de compra, isso é muito difícil, é muito trabalhoso. Então eu não posso começar com um fluxo mais topo de funil, e aí acaba travando o processo. O que eu posso dizer é que a dica assim, que eu dou nesse sentido é de fazer um diagnóstico da empresa mesmo na parte do planejamento, porque o que acontece é que às vezes você já tem um processo e às vezes já tem até um material da empresa que você pode trabalhar ele melhor com a automação. Então não quer dizer que você tem que ter também toda essa jornada construída com todo esse conteúdo. Você pode começar aos poucos, até mesmo com os formulários que no site já existir. Então, descomplicar também, né? Então, ter essa noção do planejamento, mas começar ali entendendo o cenário para ver por onde pode começar. Legal. Bom, acho que também voltou a bola para a Gabriela. Na verdade, a gente está falando muito de planejamento, de marketing, de conteúdo, dessas estratégias. E às vezes uma micro pequena empresa ela não tem uma equipe grande, tem pouquíssimas pessoas, se estiver começando. Eu preciso ter uma equipe de marketing, por exemplo, para começar uma estratégia de marketing de conteúdo? Não, por exemplo. E de marketing digital? De marketing digital. Você precisa de um responsável, né? O planejamento ele tem que ter um dono, tem que ter uma pessoa colocando em prática, mas não precisa ter uma equipe inteira de marketing, né? No meu caso, por exemplo, eu estava sozinha até um mês atrás, fiquei 1 ano no marketing da Contentus sozinha. Então, através de como é que eu consegui escalar meu trabalho? Através de automação. A gente usa resultados digitais também para fazer a automação dos conteúdos que a gente produz, das campanhas, de toda a distribuição. Então, o foco é você saber gerenciar bem as ações que você vai ter. Esse planejamento, que foi muito bem comentado pela Cris, e, por exemplo, eu consegui, estando sozinha no marketing, tirar férias. Minhas publicações não pararam, minhas campanhas continuaram rolando. O pessoal continuou nos fluxos de nutrição, recebendo meus e-mails, respondendo várias vezes também, mas a questão é você realmente entender o que você precisa entregar na hora certa, e não acabar com a frequência. Acho que principalmente é manter a frequência, não desistir e contar também com seus colaboradores internos. Né? Lá na Contentus a gente tem um trabalho bem grande de cultura de marketing de conteúdo. A gente até produziu alguns materiais e cursos sobre isso, porque você precisa escalar a tua produção. Por exemplo, eu conto hoje com redatores da nossa plataforma, né, para produzirem esse conteúdo. Pessoas que entendem da minha estratégia, que entendem o meu tom de voz, o jeito que eu gosto de um conteúdo, e eles produzem, eu deixo tudo agendadinho ali, saio publicando. Mas a gente também pode contar com seus colaboradores internos. O know-how do pessoal pode ser muito bem aproveitado. Tua equipe de vendas pode sugerir temáticas para você trabalhar que seus leads estão questionando bastante. O seu time de sucesso do cliente pode produzir cases dos seus clientes, né? E aí você fica mais com aquele trabalho de melhorar um pouquinho o texto, otimizar aquele conteúdo para uma publicação. Então, acho que dicas fundamentais para pequenas e médias empresas você não precisa de equipe, você precisa de organização. Automação provavelmente vai te ajudar bastante a escalar, e conte com os colaboradores que você tem e o know-how interno também da empresa. Legal. Pedro, como é que a ferramenta de atendimento, tipo a Zendesk, ela pode ajudar na produtividade da minha equipe, dentro de uma empresa?
Então, eu acho que eu gosto de focar bastante em 3 áreas nisso, né? A ferramenta ela vai entrar como uma área, mas também você não pode esquecer das pessoas e dos seus processos. Então, vou começar pelas pessoas, né? Ali você tem que oferecer um treinamento para o pessoal do seu suporte, não só para ele, mas para toda a parte da empresa, porque quando eu, cliente, entro em contato com você, não importa se eu falo com marketing, com vendas, eu falo com a empresa em geral. Então essa desculpa não vai colar para ele e você vai perder um cliente. Então todo mundo tem que estar ciente da prioridade que tem um cliente e o acesso dele na empresa, e também de como manter o tom de voz, igual a Gabi falou, e a cultura da empresa em cada palavra que você indica ao seu cliente. Então ele sente aquele relacionamento mais próximo, mais quente, não uma coisa tão fria e robótica. Outra questão do processo. Quando você tem um processo pronto, é mais fácil para a pessoa nova entrar na empresa e manter ele rodando. Então, por exemplo, eu consigo automatizar o que eu preciso do Facebook, ou do Twitter, do telefone, do e-mail, diferentes, mas todo ele dentro da minha ferramenta, criar um fluxo de trabalho direitinho, que toda pessoa nova que eu trago para o meu time saiba utilizar, e ao final disso eu documento tudo isso. Porque a pessoa não tem que adivinhar, e eu não posso perder uma pessoa toda que saiu da minha empresa, ela não pode levar toda a inteligência dela comigo. Então, dentro do Zendesk, você pode criar o seu processo na base de conhecimento, e o seu próprio agente vai acessar isso dentro da interface do chamado, do ticket, e conseguir resolver o chamado muito rápido. E a terceira parte é a ferramenta. Você precisa ter uma ferramenta que vai casar com a sua estratégia de automação e gestão de atendimento. Então, você tem que criar o seu processo em cima dela para ela atender você, e essa fusão ser o seu nirvana, ser onde você quer chegar, e assim você tem automatizado e depois deixa só rodar. Então não é aquela coisa todo dia eu fico em cima, você cria 90% e deixa o 10% como fator humano para gerenciar a ferramenta e a sua central de atendimento. Acho que o mais importante que você está falando aqui é se eu centrar tudo no cliente, às vezes não no produto. Exatamente. Né? Até nesse ponto, né? Quais são os grandes ganhos de centrar a importância no meu cliente ao invés do produto? Porque muitas empresas focam muito no produto e esquecem do cliente. Né? Quais os grandes ganhos de centrar toda a importância no cliente e não no produto? Eu acho que a gente já passou muito daquela fase de eu ser uma indústria que eu vou vender uma camiseta, eu vou comprar e vou embora e não vou falar com a empresa mais. A gente trabalha muito com a recorrência do cliente. Muitos das empresas mesmo que trabalham B2C ou B2B são subscrição, são mensalidades, ou eu quero trabalhar na fidelidade do cliente para ele voltar sempre. Então eu não posso só focar no produto. O produto é uma solução para a vida do cliente. Então, o meu foco é sempre o cliente, eu vou adequar o produto para sempre ser uma peça no quebra-cabeça, junto com o atendimento, junto com venda, junto com o seu, até com a publicidade, para ser toda aquela parte para o cliente comprar. Porque ele compra a sua solução, a sua marca e tudo que vem envolvido naquilo. E a diferença grande disso, a gente vê vários casos hoje de empresas que nasceram focaram no cliente, por exemplo, como a Nubank, que já desde o começo facilitou um atendimento personalizado, bem amoroso ali, e todo mundo foi crescendo com eles. Não era à toa que tinha a lista de espera para o cartão de crédito que não parava mais. Então, essa é a grande diferença mesmo de estar focado no cliente e não focado no produto. Porque hoje eu quero comprar uma experiência completa. Sim. Como eu consigo envolver toda a minha empresa? Na verdade, assim, às vezes eu tenho 3, 4 colaboradores que podem me auxiliar na geração de conteúdo. Como é que eu posso envolver todas essas pessoas da minha empresa, e isso qualquer tipo de empresa, a trabalhar em conteúdos para aumentar a minha estratégia de marketing digital? Acho que o mais importante é você explicar a importância do conteúdo. O que a gente pode alcançar através do conteúdo, né? Então você tem que conquistar esse pessoal também para essa estratégia. Você tem que entregar valor para eles, mostrar onde que a gente pode chegar. Acho que daí é apresentar, fazer tipo um treinamento para sua empresa, para os seus colaboradores, mostrar cases de sucesso. Então, tem gente que faz e dá certo, acontece assim, assim, assado. E mostrar opções, né? Deixar aberto para que a pessoa fale, eu gostaria de colaborar de tal forma. Então, por exemplo, pode estar aqui fazendo um webinar, você pode estar sugerindo temas,
você pode produzir um pedaço de um case, você pode fazer uma entrevista com uma persona para colaborar com a revisão de personas, você pode compartilhar os conteúdos já produzidos, então dar share no seu Facebook, no Facebook, no Twitter, ajuda, né, a disseminar a produção de conteúdo interna, mas o fundamental é você mostrar a importância, mostrar o que você pode alcançar de resultados e deixar livre para que a pessoa queira se envolver e mostre como é que ela pode te ajudar. E aí é papel do gestor ou do gerente de marketing reunir toda essa ajuda e entregar mais valor ainda para o nosso público-alvo, né? E como é que a automação pode ajudar nesse processo todo? A automação ela vai daí organizar. Você vai reunir num só lugar, por exemplo, no meu banco de ideias, todas as sugestões que eu tenho. Você vai reunir a sua estratégia, você vai deixar ela documentada e você vai deixar isso partilhado com seus colaboradores, com seus redatores, né? Vai estar ali acessível. Você pode, por exemplo, o pessoal de vendas lá da Content Tools, eles têm acesso ao meu calendário editorial, porque aí eles já sabem exatamente o que está acontecendo, o que vai sair de campanha, o que vai ser publicado, com 1 mês, 2 meses de antecedência. Então você faz com que a sua estratégia fique muito mais transparente, você faz com que ela fique mais escalável e que a empresa participe da sua produção de conteúdo, do que você está fazendo, né? O pessoal ali é avisado automaticamente, compartilha, você pode mencionar as pessoas nos comentários, olha, produzi esse conteúdo, o que você achou, tem alguma dica, tem alguma referência a mais? A gente já fez co-marketing, por exemplo, com a Zendesk, toda vez que a gente ia definir um briefing, eu pedia para o pessoal de vendas, você tem alguma outra sugestão, alguma outra referência? Então você centraliza toda a comunicação e você acaba fazendo a gestão também desse conteúdo por ali. Você não perde nada, né? Pessoal, muito obrigado pela ajuda de vocês a explicar melhor esses termos, né, para as micro e pequenas empresas aqui de Santa Catarina, principalmente, que é onde o nosso Sebrae atua. Tudo isso que a gente está vendo hoje, ele faz parte de um e-book que nós lançamos em conjunto, né? O link para baixar esse e-book está aqui embaixo nessa página. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente nesse webinar e não deixem de acessar o portal de atendimento do Sebrae, atendimento.sebrae-sc.com.br, porque dentro do nosso portal nós temos várias videoaulas nesses assuntos que podem ajudar bastante vocês, vários deles em conjunto com algumas das empresas que estiveram aqui hoje. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e a gente aguarda vocês em outro webinar do Sebrae Santa Catarina. Tchau, pessoal!